Meus amados, que Deus vos abençoe poderosamente a cada um de vocês que está assistindo esse vídeo nesse momento, amém? Estou passando aqui para compartilhar uma palavra da parte de Deus para o nosso coração, e eu creio que Deus vai falar, vai nos direcionar pela sua poderosa palavra, amém? Abre a sua Bíblia, a primeira carta de João, ou epístola, primeira epístola de João, capítulo 3, o versículo 14 e 15, são os versos que nós vamos ler, amém? O tema que nós vamos tratar neste momento é sobre o perdão. O perdão é o tema desta mensagem. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 14 e 15. Verso 14 está escrito: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Observe este versículo, meus queridos. Vamos para o 15. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. Ponto. Em outras traduções, como atualizada, está escrito: qualquer que odeia o seu irmão é homicida. Vamos terminar o texto. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Irmãos, esses versos é muito forte. Nós passamos da morte para a vida, porque nós amamos os irmãos, os nossos irmãos. Pois esse é o segundo grande mandamento: ama teu próximo como a ti mesmo. Primeiro grande mandamento: amar a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Assim como nós amamos a nós mesmos, devemos amar o nosso irmão. Então, João, ele fala aqui na sua carta com muita veemência, de uma maneira diferente, que a pessoa que tem raiva do seu irmão, a pessoa que tem ódio no coração de outra pessoa, mágoa, ressentimento, raiva, pessoas que não têm a comunhão por conta de algum atrito, alguma situação que aconteceu entre ambos, ele é considerado como homicida. E homicida, nós sabemos que é pessoa que mata, tira a vida de outras pessoas. E a Bíblia está dizendo que a pessoa permanecendo nele, ou seja, nesse pecado, como homicida, ele não herdará o reino de Deus. Ele não herdará a salvação, porque é homicida. Vamos ler Apocalipse 21. Apocalipse 21, versículo 8, está escrito assim: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idolatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Por isso que João escreveu lá, disse: olha, se permanecer como homicida, não terá vida eterna, porque não perdoa seu irmão, odeia o seu irmão. Irmãos, e aqui nós temos esta palavra introduzida novamente aqui: homicidas. Os homicidas, eles ficarão de fora da cidade santa, eles ficarão de fora da eternidade. Aqui no capítulo 21, o versículo 8, homicidas serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então, é um negócio muito sério. Nesse momento, tem pessoas que estão assistindo esse vídeo, que tem raiva da sua mãe, que tem raiva da irmã, que guarda mágoa, que guarda ressentimento do pai, da mãe, de alguém da família, de alguém no trabalho. São servos e servas de Deus. E pessoas que se encontram desta maneira neste momento, eles são colocados dentro da palavra de Deus como homicidas. Pessoas que matam outras pessoas.
pessoa que tira a vida de outras pessoas. Então, se você que tem a ira no seu coração, a mágoa, a raiz de amargura está no teu coração, porque alguém te feriu, ou você feriu alguém, peça perdão. Passe da morte, porque se você se encontra desta maneira, neste momento, como diz o verso 14, você se encontra morta ou morta espiritual. E o salário do pecado é a morte. Não somente a morte física, mas a morte eterna. Permanecendo nesse pecado de não liberar o perdão. Permanecendo nesse pecado de não abraçar o seu irmão, de querer uma comunhão de distância. Ele lá e eu aqui. Não, quem ama quer estar perto. Quem ama tem a comunhão. Temos que ter comunhão com os irmãos. Temos que ter paz com todos os homens. Então, guarda esse versículo. Quem odeia o seu irmão é homicida. E a Bíblia está dizendo que quem permanece nele não verá a vida, ou seja, não entrará na vida eterna. Se permanecer como homicida, se permanecer com este pecado, se permanecer odiando a sua irmã, o seu irmão, o seu pai, alguém da família, quem quer que seja, tem que liberar o perdão, para que o mundo espiritual se abra para a sua vida. As bênçãos e as vitórias estão retidas no mundo espiritual, porque você não libera perdão, você não abre o coração. É bem verdade que é difícil perdoar as pessoas que nos machucam e que constantemente nos machucam, que nos ferem. Como fazer numa situação dessa? Talvez você está assistindo esse vídeo, irmão, mas eu não consigo perdoar a minha mãe ou a minha irmã, porque me feriu demais. Nós somos seres pecadores, e nós temos essa natureza, nós temos essa inclinação de quando somos feridos, machucados, nosso coração se fecha e dificilmente liberamos perdão. É aí onde entra a graça. É nesse momento que entra a graça de Jesus. Ore em cima desta situação. Começa a orar e pedir ao Espírito Santo de Deus que lhe dê graça, que visite o seu coração. Ore pela pessoa que te feriu. Ore pela pessoa que você tem mágoa, tem raiva, que você não quer nem ver na sua frente, porque essa pessoa te feriu. Ou pessoas que você machucou e você sabe que precisa pedir perdão e você não consegue. O orgulho começa a lutar, porque a nossa natureza é dessa maneira. O orgulho começa a batalhar para não pedir perdão, porque o adversário ele sabe, isso é uma brecha aberta e o adversário está atuando em cima disso para tirar a tua bênção, e a maior dela a vida eterna. Então ore em cima desta situação, ore em cima desta causa. Senhor, me dá graça. Senhor, visita aquela pessoa que me feriu. Senhor, abençoe ela, abençoe ele. Senhor, trabalhe no meu coração para me liberar perdão. Me dê um coração quebrantado e contrito. Faça isso e Deus vai te dar a vitória. Vamos ler aqui ainda capítulo 10, o versículo 24 e 25 do Evangelho de Marcos. Está escrito assim: Por isso vos digo que tudo o que pedide orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. Verso 25. E quando estiverdes orando, perdoais se tende alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Verso 26. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. O que são as vossas ofensas? Os nossos pecados. Ele está dizendo aqui, tudo que pedir em oração, crendo, recebereis e tê-lo-eis. O Senhor está dizendo, você vai receber, se você orar crendo. Mas tem um detalhe, tem algo muito importante. Quando você estiver orando, se você lembrar que você tem algo contra alguém, que você tem algo contra a sua irmã, contra o seu irmão, contra alguém da sua família, no seu trabalho, uma questão a ser resolvido, que gerou mágoa, que gerou ira, gerou inimizade, gerou contenda, perdoe. No momento que você estiver orando, perdoe diante de Deus na oração. Senhor, eu perdoo ela, eu perdoo ele. Em nome de Jesus, para que Deus venha te perdoar, para que Deus venha nos perdoar. Então,
é condicional. Você lembra da oração do Pai Nosso, em Mateus 6, a partir do versículo 9? Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Perdoa, Senhor, os nossos devedores, assim como eu perdoo aqueles que me devem. Então é na mesma proporção. Se você perdoa o seu irmão, Deus te perdoa. E a bênção do Senhor vem sobre a tua vida. Então, abre o teu coração. Busque a graça. E quebre essas cadeias que estão no teu coração. Amém? Que Deus vos abençoe poderosamente.